Meu nome é Francine da Silva Borges. Eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, o ESA 2, no curso de Administração da FURG, intitulado Avaliação de Indicadores Portuários pelo Método de Regressão Logística. Este trabalho foi orientado pelo professor André Longaray. Então, esta apresentação está dividida em 6 partes. Um breve contexto, o referencial teórico, a metodologia utilizada, os resultados encontrados, as considerações finais e as referências. Então, como contexto, nós temos a importância dos portos na economia global, visto que os portos são responsáveis pelo comércio internacional, então a entrada e saída de mercadorias. Além do comércio internacional, também comércio interno. E essa comercialização impacta diretamente na balança comercial e no PIB do país. A partir da década de 90, nós temos a intervenção privada nos portos e, com isso, a necessidade de regulamentar e fiscalizar esse serviço. Nós temos a criação da ANTAC em 2001, a fim de fiscalizar e garantir que o serviço seja prestado da melhor forma. Então, a ANTAC já se preocupa com o desempenho portuário desde 2010 e, a partir de 2012, implantou o Índice de Desempenho Ambiental, avaliando critérios e subcritérios por meio matemático através do método HP. Então, a avaliação de desempenho pode ser utilizada para avaliar a eficiência dos serviços prestados, tanto pelo setor público quanto privado. Nos portos não é diferente, e nós temos indicadores e métricas específicas para serem avaliados e verificando se o objetivo é alcançado ou os pontos críticos que podemos melhorar. Como referencial teórico, eu trago um breve contexto da eficiência dos portos, então que se busca a competitividade e a sustentabilidade, a preocupação com aspectos ambientais, aspectos econômicos. Da parte operacional, nós temos capacidade de transferência de cargas dos terminais. A ANTAC se preocupa com o equilíbrio entre as dimensões econômica, ambiental e social, e com isso foram estabelecidos critérios e métricas a serem avaliadas a eficiência dos terminais. Então, como metodologia, nós temos a pergunta direcionadora desta pesquisa: quais os critérios de avaliação são mais relevantes para mensurar a eficiência de um terminal portuário? E diante desta questão, desenvolveu-se um passo a passo a ser cumprido a fim de contemplar e responder à questão de pesquisa. Então, definiu-se o problema, buscou-se por meio da pesquisa exploratória, coletou-se dados, construiu-se um instrumento de pesquisa e aplicou-se. Com esses dados foram construído um modelo de avaliação e a função de valor atribuída a ele. Então, a pesquisa é basicamente exploratória. Os dados primários são obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, os dados secundários pelo instrumento de pesquisa, construído a partir da pesquisa bibliográfica. Então, o instrumento de pesquisa foi um questionário com 40 perguntas, do tipo formulário eletrônico, 6 perguntas para caracterização da amostra, 34 métricas a serem avaliadas, específicas para os critérios. Utilizou-se a escala Likert de 5 pontos, avaliando excelência, concordância e atendimento quantitativo, do tipo percentual. E foram visitados sites das autoridades portuárias da região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nesses foram obtidos os terminais que compõem os portos da região. Então, esses, com o nome das empresas, foi buscado no LinkedIn os contatos, os trabalhadores dessas empresas, além dos e-mails encontrados nos próprios sites. Então, elencou-se pelo menos 653 respondentes. Foram enviados 653 convites durante o período de dezembro a janeiro de 23. Conseguiu-se 57 respondentes
desses questionários. 4 não participam atualmente do setor e 3 atuam em outras regiões. Visto que limitou-se à região sul, os respondentes de outras regiões foram excluídos, né, pelo menos 3 deles. Então, conseguiu-se 50 questionários válidos. Dessa amostra, 7% deles respondentes. Então, aqui eu trago a regressão logística, que é um instrumento de intervenção dessa pesquisa. E ela visa prever a probabilidade do resultado ou resposta igual a 1, ou seja, um caso positivo, né, que seja eficiente o porto, o terminal. Caracterizar os resultados ou as previsões e associar probabilidades e preditores do modelo. As aplicações em portos, já utilizando a regressão logística, serviram para escolher terminais do ponto de vista do volume de importações, elasticidade e escolha, e também custos, e também a verificação das causas com acidentes em rebocadores. Como resultados dessa pesquisa, nós temos os indicadores da pesquisa exploratória da bibliografia. Além desses, nós temos as métricas que foram avaliadas. A amostra nós temos, né, a composição dos estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Desses respondentes, 80% atuam na gestão privada e 20% na gestão pública. Temos diferentes níveis hierárquicos e setores. Os setores mais participativos, então, foram o administrativo e operacional. A maioria dos acessos a esses terminais é por via marítima, fluvial ou lacustre, nessa ordem. Então, mais marítimo, mais fluvial e lacustre. E dessas respostas obtidas, fez-se um somatório total, né, das respostas e obteve-se um valor de 102 igual a 100, menores ou iguais a 102 foi entendido como ineficientes e maiores que 102 eficientes. Então, nós tivemos 4 portos eficientes e 46 ineficientes. Aqui uma amostra de como se comportou a matriz para os critérios avaliados. Então, aqui a distribuição da eficiência e ineficiência do modelo. Aqui apresento para vocês a média das respostas obtidas das questões. Então, a sustentabilidade e o operacional foram os critérios que tiveram menores notas, média simples, né? O social e o mercado foram os que tiveram melhor desempenho. Então, aplicando o instrumento de intervenção, utilizou-se o Google Colab e a linguagem Python. E aplicou-se o método de regressão logística do tipo multinomial, em que se considerou as 5 classes, de 1 até 5, evitando perda de informações, que se fosse do tipo binário. Então, aqui 70% dos dados foi utilizado para desenvolver o modelo, 30% deles para fazer o teste de previsão. Então, os valores de acurácia e acurácia média foram obtidos, né? Foram entendidos como confiáveis, além das outras métricas, que possibilitaram aceitar este modelo. Então, aqui nós temos o ranqueamento, né, dos subcritérios das perguntas. Então, obteve-se que a infraestrutura e a gestão foram os critérios mais relevantes para a eficiência desses terminais. O calado adequado, a área disponível, o local de armazenagem e o comprimento de cais foram os subcritérios mais relevantes. E da parte da gestão, as práticas e ferramentas adequadas, o acompanhamento de indicadores e a adoção de melhores práticas, também subcritérios mais relevantes do ponto de vista da gestão. Já os critérios críticos, nós temos como o financeiro e o operacional. Então, o investimento em tecnologia e o tempo de operação como os mais críticos.
seguido do social e do ambiente. O social como a taxa de acidentes de trabalho por ano, e o ambiente a integração do terminal a outros modais. Então, como considerações finais, entende-se que o trabalho atingiu, né, a sua proposta, né, que foi determinar os critérios mais relevantes para avaliação de eficiência dos portos, que foram infraestrutura e gestão, assim como encontrou os pontos críticos, né, para essa ineficiência, que foi o operacional e financeiro. Visto que coletou os seus dados junto à bibliografia e também fez a avaliação deles junto aos respondentes, trabalhadores desses terminais, propôs-se a construção do modelo e determinou-se esses critérios. Assim como se fez a análise do modelo e entendeu-se como satisfatório. Como limitação do estudo, tem-se a disponibilidade, né, desses respondentes, que poderia ter sido maior, além do número restrito de convites da rede social, que possibilita um número determinado por semana para ser enviado. Também uma tendência positiva das respostas pode ser avaliada aqui. Então, a gente tem respostas bastante homogêneas, né, do ponto de vista positivo. Então, temos 46 respostas positivas em contrapartida 4 negativas, né, de ineficiência. Então, isso poderia ser alguma certa tendência, gerar alguma certa tendência no modelo. Então, nós temos também a limitação do estudo, que seria relativa à região sul do país. Para trabalhos futuros, pretende-se expandir essa amostra para outras regiões a nível nacional. Também a divulgação desses resultados na rede social, né, conforme foi proposto aos respondentes, e também a divulgação dessa pesquisa com uma possível publicação. Aqui as referências utilizadas no trabalho, algumas, né, das referências. E os meus agradecimentos são à universidade, né, por propiciar o ensino público de qualidade, também ao curso de administração e aos professores, assim como ao professor André por todo acompanhamento e atenção, também ao professor Munhoz e à professora Tatiane por aceitarem participar dessa banca, com suas críticas e sugestões, e aos demais membros do laboratório e os demais ouvintes.